paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. A lição do dia 19 de junho tem um tema e o João Mateus vai falar o tema da lição de hoje. Deus criou as aves, os répteis e os peixes. Muito bem, isso mesmo. Vamos então ao texto base, Gênesis 1, versículos 20 ao 23. Vamos lá. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voam as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. Amém, muito bom. Nós vamos cantar um louvor que diz que Deus move-se entre nós. Na verdade, que Ele é um Deus de milagres. Somente um Deus desse é capaz de criar seres tão impressionantes, ok? Vamos louvar a Deus? Nesta semana, nós temos um milagre para contar. Eu testei positivo para o coronavírus, a minha mãe testou positivo, mas praticamente todos nós testamos positivo para o corona. E nosso Deus, Ele é um Deus que tem nos honrado, mesmo nós não merecermos, mesmo não sendo merecedores, mesmo não sendo dignos da sua graça. Deus ainda é um Deus de graça, de bondade e de misericórdia. A misericórdia de Deus alcançou a minha casa, tem alcançado a sua casa,
tem alcançado as nossas famílias. Então nós vamos cantar mais uma vez esse refrão, não é, crianças? Agradecendo ao nosso Deus pelo milagre, pelo caminho no deserto que Ele tem aberto para nós, para mim, para minha família e para você. Vamos lá? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Imagina agora. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 O nosso Deus. Esse é quem Tu és. É de milagre. Esse é quem Tu és. De restauração. Esse é quem Tu és. Ele é um Deus que tudo pode. Mais uma vez. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Tu és Deus. Esse é quem Tu és. Opera milagres. Esse é quem Tu és. Que sara as famílias. Esse é quem Tu és. Que traz a cura. Esse é quem Tu és. Que traz a restauração. Aleluia. Esse é quem Tu és. Glória a Deus. E agora nós iremos à oração e o João Mateus vai orar pela nossa casa, pela sua casa e pela lição de hoje. Vamos lá, João Mateus? Vamos lá. Deus é piedoso, Deus é piedoso, Deus cuida bem da gente, Deus cuida bem da gente. Ele abençoa em nossa casa, Ele abençoa a nossa casa. Ele faz tudo que a gente quer. Ele faz tudo que a gente precisa. Ele cuida de todo mundo. Ele cuida de todos nós. A gente quer que Ele nos guarde num lugar bem seguro. Que Deus nos guarde num lugar bem seguro. Que Ele abençoe a lição de hoje, né? E Ele abençoe a lição de hoje. Que Ele abençoe a lição de hoje. Amém, né? E Ele não deixe faltar o pão de cada dia, a comida de cada dia. Que Ele não deixe faltar o pão de cada dia E a comida de cada e dia. a comida de cada dia. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Tchau, Fiquem com Deus. pessoal. É com você, João Navas. Oi, Paulo, Pai do Senhor, tudo bem? Muito obrigado pela tua participação, da sua família, tá? Nós agradecemos bastante, em nome da classe 3. Hoje somos nós, né, que estamos a cargo da lição do dia 19 de junho de 2021 e vamos falar da criação do 5º dia. Eu tô aqui com a Célia, que vai ajudar a gente aqui também, né, Pai do Senhor, Célia? Paz do Senhor, e eu queria cumprimentar a Paula também e agradecer a ela e a sua família que mesmo diante dessa dificuldade, né, que quase todos estão com o vírus, né, o Covid, e mesmo assim abraçaram a causa e fizeram a lição pra gente. Ficou muito lindo, todos cantando, o João Mateus, ficou perfeito, maravilhoso. Obrigada a participação de vocês, tá? Que Deus abençoe e que a saúde reine na sua casa. Eu tive a oportunidade de falar com ela um pouquinho hoje, antes da gente gravar, né? E ela continuou falando que eles estão bem e todos assintomáticos, né? Então Deus tem abençoado muito, né, os irmãos nessa luta que estamos agora aqui, né? Que todos estão passando, Isso. né? Então, no 5º dia da criação, o que Deus criou, Célia? Deus criou as aves, né? Que a gente
Imagina a gente olhar para o céu e não ver nenhum passarinho, né? Ia ser triste, né? E Deus criou os répteis, né? E Deus criou também os peixes. Isso. Eu ia sugerir a você ler o texto introdutório. Vamos começar pelo texto introdutório. Eu vou ler. O texto introdutório é Gênesis capítulo 1, né? Dos versos 20 ao 23, né? 23, né? Isso. Então vamos lá. Em nome de Jesus eu vou ler. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, e as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o quinto dia. Isso. Eu estava pensando, na lição passada, Célia, foi o Rafael que fez, ele fez até um resuminho do começo da criação até hoje. Isso. Mas a gente vai ver que nessa lição pra frente, o que foi criado é diferente. É diferente. Então a gente vê que o sol, a lua, eles estão aí desde a criação, né? E a partir daqui desta lição é que surgem a alma vivente. Isso, então assim, os animais eles vão mudando de geração para geração. Não é o mesmo animal, diferentemente do que foi criado antes, que o sol tá lá desde a criação, né? Mas você falou alma vivente? Alma vivente. Isso, alma vivente. Então a alma vivente, Célia, o que é? Uma das coisas que acontece, respira. E se a alma vivente respira, então Deus tinha criado o oxigênio. É verdade, eu não pensei nisso antes. Pensou? É legal, porque até verdade. então tinha criado a terra, né? As plantas, e agora então a alma vivente. Então, para se ter alma vivente, tem que ter um oxigênio, porque eles têm que respirar. Os peixes têm que respirar, os passarinhos. Verdade. Como que a gente vai resolver isso? Já sei. Nós chamamos aqui para um especialista nesse assunto, então eu queria chamar o Candeia para dar uma mãozinha pra gente. Ajuda Candeia, nós aí, com você Candeia. agora. A paz do Senhor, irmãos, feliz sábado a todos. Nós tenhamos um sábado abençoado. Agradeço a oportunidade de estar participando do estudo da escola bíblica, da lição, no qual está sendo abordado o tema criação. Estamos no quinto dia, tudo estava perfeito, tudo era bom, né? E tudo funcionava bem, o cenário estava pronto, o ambiente pronto, né? Havia se criado a terra, os céus, o sistema solar, a vegetação, já estava tudo pronto. O que é interessante é que já havia oxigênio no ambiente, não havia ser vivo, mas havia oxigênio. Esses dias atrás eu vi uma frase escrita assim: se as árvores dessem sinal de Wi-Fi, creio que todos, né, teriam uma árvore em casa e cuidaria muito bem dela. Mas como ela não dá sinal de Wi-Fi, e sim, ela só produz, ela só nos dá oxigênio, muita gente não dá importância. Isso me faz lembrar os detalhes, como Deus é maravilhoso, né? Criou-se tudo, mas já havia oxigênio, já produzia oxigênio através, né, da vegetação, das árvores, né, das algas marinhas. Olha como Deus é perfeito. As algas marinhas é responsável aí de mais de 50% da produção de oxigênio mundial, né, de oxigênio aí para a sobrevivência da espécie. Mas não havia espécie ainda, não havia ser vivo, e faltava isso, faltava como se diz, um brilho a mais. Tudo era bom,
mas no coração de Deus, no pensamento de Deus, ele faltava algo, faltava a cereja do bolo, algo assim que até o pastor Eliseu comentou, faltava um enfeite, né? Algo que abrilhantasse, algo que desse brilho. Então criou-se aí, no quinto dia, os animais, né? Ou seja, os animais aquáticos aí, os peixes, né? As aves, os répteis, e isso veio a brilhantar, isso veio realmente trazer vida, trazer movimento, trazer mais cores, porque Deus, ele tinha algo especial, né? Deus, o projeto de Deus já estava pronto, nada foi por acaso. Deus não foi criando assim conforme, né, ele surgia no coração dele, surgia no pensamento de Deus, na sua infinita sabedoria. Deus já tinha um projeto, eu imagino, comparando como se fosse uma grande festa. Deus tinha uma festa surpresa, o ambiente, o cenário já estava tudo pronto, né? Nós vamos estudar mais para frente aí as surpresas, para quem que era essa surpresa, e faltava algo, né, que abrilhantasse, que deixasse mais colorido, mais movimento, né? Então, nesse dia Deus criou, no quinto dia, né, logo nas primeiras horas, criou-se aí os peixes, os répteis e as aves que vêm abrilhantar, que vêm dar todo esse colorido especial. Então Deus é maravilhoso, tem surpresas para a nossa vida, nós não conseguimos imaginar, né? Não passa pelo pensamento humano, pelo coração humano, o que Deus tem para nós, o que Deus tem para mim e para você. Então esse é o nosso Deus, é um Criador, que não faz puxadinho, ele não faz remendo, ele tem projetos na minha vida, na sua vida. É um Deus maravilhoso, que tudo funciona de acordo com a sua vontade, tudo está no controle de Deus. Amém? Tenhamos um sábado maravilhoso. Amém. Obrigado, Candeio. Você viu, Célia, como tem que ir atrás do especialista? É verdade. Já tinha criado o oxigênio, olha que interessante. Já tinha o oxigênio, hein? É muito bom. E hoje, que nós estamos vivendo nesse período de pandemia, né? E por conta do Covid-19, quantos que a gente já observou, muitas pessoas que morreram por falta do oxigênio, né? E quantos que já foram atrás até para comprar o oxigênio, né? Então, o oxigênio na nossa vida é tudo. E às vezes a gente não valoriza isso, né? Só vamos valorizar se acaso ficarmos sem ele, né? E tiver que procurar ele, né? Por aí, né? Você viu, é algo que Deus criou também. Deus criou, né? E às vezes a gente não... eu gostei dessa história do Candeia falando que mais de 50% do nosso oxigênio vem das algas, né? E a questão das árvores, né? Nossa, se todo mundo valorizasse a árvore, né? De uma forma diferenciada, todo quintal ia ter uma árvore, né? Todo quintal à frente de casa ia ter uma árvore também, né? Muito boa essa ideia dele, né? E depois a gente conversou um pouquinho a mais do que ele falou ali, né? E você viu, lá atrás dele tinha um aquário. Né? Um aquário, muito legal. Aí ele falou assim, João, você sabia que tem oxigênio na água? Olha só. É H2O? Falei, é verdade, hein? Então, assim, ele abriu bastante esse leque, né? Porque na palavra, em relação, a gente vê só coisas, mas ele envolve um monte de outras coisas na criação, né? Nada como um especialista para falar. Muito bom, né? Então a gente vai perceber que tudo que foi criado do quinto dia para frente é totalmente diferente das coisas que foram, assim, criadas para trás. A vida do ser humano, o modo de reprodução, né? E eu tava pensando, de acordo com o que vem aqui na sequência da lição, será que os animais que foram criados hoje, os que vão ser criados no dia seguinte, e o homem, tem alguma semelhança, alguma coisa?
Então aí eu chamei até o diácono Zé Mendonça para Isso, comentar sobre vamos a lá. sequência 1. A gente vai ouvir ele aqui para ver se tem essa relação aqui. Vamos ouvir o diácono. Isso. A paz do Senhor a todos. É uma satisfação participar desse estudo hoje, falando sobre a criação, nessa sequência de estudos, e hoje falando sobre a criação da vida, as aves, os répteis, os peixes. É maravilhoso pensar sobre tudo isso. Creio que quem me antecedeu já falou sobre isso, quem vai falar depois de mim, ainda no estudo de hoje, também vai até se emocionar, porque aqui na lição de hoje estamos falando sobre a criação da vida. Para mim, reservou-se aqui meditar um pouco com vocês a sequência 1 do estudo de hoje. E diz o seguinte, o autor: foi somente nesse 5º dia da criação que surgiram os seres vivos. Até então, nada do que foi criado recebera essa marca. Seres vivos, vindo do hebraico, é o mesmo que alma vivente em nossa língua. Portanto, os seres vivos, homens e animais, têm a vida provinda de uma origem comum, e ambos mantêm-se vivos e morrem por um mesmo processo. No livro do Eclesiastes, capítulo 3, verso 19 ao 21, diz o seguinte: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobem para cima e que o fôlego dos animais descem para baixo da terra? Aqui, irmãos, amigos, está sendo falado sobre o processo da vida. Interessante que nas meditações anteriores já foi falado que quando Deus criou o mundo, aquela primeira semana que Deus criou as coisas da natureza, todas as ervas, tudo que ele produziu, se reproduz através de sementes, como foi dito aí. Agora, quando se fala de vida, há uma união entre macho e fêmea. Coisa bonita, né? Bonito de se meditar, de se refletir. Deus, o poderoso Deus, criou a vida. E aqui nesse texto, quando fala do processo de criação, de reprodução dos seres vivos, Salomão disse o seguinte, que o processo é igual. Todos nascem do mesmo jeito, reproduzem da mesma forma e morrem também da mesma forma. E até diz que não há diferença. No processo realmente não há, mas há que se alegrar os seres vivos racionais, que são nós, seres humanos, de que há sim uma diferença. O processo de nascer, reproduzir e morrer é o mesmo, porém para nós, seres criados à imagem e semelhança de Deus, há a esperança da ressurreição depois da morte, a esperança da vida eterna àqueles que servem a Deus. Maravilhoso assunto. Deus abençoe a todos os irmãos. Nossa, João, você viu como meu marido fala bem? Mas também nessa voz de locutor aí, né, de profissional. Pois é. Mas eu agradeço a participação do diácono Zé Mendonça, né? E ele relatou muito bem essa questão da fragilidade da vida, de como que é a criação dos animais e como que é a criação do homem, o que sucede a um sucede ao outro, né? Então, quer dizer, todos acabam passando pela morte. Mas eu estava pensando no contexto do texto aqui escrito em Eclesiastes, ele foi escrito muito além da criação, né? Já na questão do pecado, né? Nessa época o homem já tinha pecado, ele já estava sujeito à morte, diferente do que a ideia de Deus na criação lá atrás,
que o homem não morreria se ele não pecasse. Então essa vida se tornou frágil pela queda do homem. E como lidar com essa vida frágil, Célia? O que você tem a falar assim pra gente? Olha, Deus deixou algumas orientações, né, em relação ao cuidado da vida, ao cuidado dos animais, né? E essa questão, o final do contexto, é bom a gente lembrar que nós, para diferenciar dos animais, nós teremos a oportunidade, né, da vida eterna, né, da ressurreição, né? Mas nós vamos ouvir falar sobre essa fragilidade da vida, algumas orientações que Deus deixou em relação às aves, aos animais, com a diaconisa Mary, e que ela vai falar conosco Nos cuidados, né? Vamos ouvir. Vamos. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando continuidade ao estudo de hoje, vou estar falando com os irmãos sobre a reflexão 2, onde farei a leitura para juntos refletirmos. Reflexão 2. Sabemos que nada e nem ninguém tem maior importância do que a última manifestação criadora divina, o homem. Mas a vida é elemento para o qual Deus sempre olhou com muito carinho, mesmo que seu portador seja um ser tão vulnerável e sem maior importância como os passarinhos. Deus sempre se ocupou em cuidar deles, por causa da vida que está neles. Pense sobre esse cuidado de Deus com as aves, criadas no 5º dia. Baseia-se em Deuteronômio 22, 6 e 7 e em Mateus 6, 26. Irmãos, já aprendemos nos comentários anteriores que foi no 5º dia que Deus criou os seres viventes. E a reflexão 2 vem a afirmar que o ponto-alvo dessa criação somos nós, os seres humanos, e que nada, nem ninguém é mais importante do que o homem, pois o ser humano é a coroa da criação, tanto que Deus o criou como a sua própria imagem e semelhança. Mas quando se trata de vida, Deus sempre cuidou com muito carinho de todos os seres viventes, por mais insignificante que fosse, porque a vida vem de Deus, foi Ele que nos deu a vida. Em Deuteronômio 22, versículos 6 e 7, citado pelo autor, diz: quando encontrares pelo caminho um ninho de ave, numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e que prolongue os teus dias. Irmãos, a gente entende nesse versículo que a mãe representa a reprodutora e os pássaros, ou seja, os filhotes, seriam alimentos. Se matasse a mãe, acabaria com a vida, por ela ser a reprodutora. E Deus se importa com a vida, por menor que ela seja. Esse é o cuidado de Deus para com a vida e o amor ao próximo. É Deus, irmãos, cuidando da nossa vida, da minha e da sua vida. Em Mateus 6, 26, também citado pelo autor, diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Irmãos, estudando a lição, quando li esse versículo,
Me lembrei da live que o Nando e a Nanda fez algum tempo atrás, que falava sobre ansiedade. Mas o que é ansiedade? Ansiedade é um sentimento que nos invade diante de preocupações, de inseguranças e de medos. Quem viu a live deve se lembrar. Mas vocês podem estar pensando, o que isso tem a ver com a lição? No discorrer da reflexão, os irmãos vão entender. A ansiedade reside no fato de pensarmos que pelo nosso próprio esforço e trabalho podemos suprir as nossas necessidades. Mas daí vem Jesus e afirma que as aves não semeiam, não colhem, não ajuntam, mas o Pai Celestial as sustenta. Jesus, irmãos, nos ensina a depender e descansar em Deus. Isso não significa ser preguiçoso e não querer trabalhar, pois até mesmo as aves tão pequenas voam em busca do que precisam para sobreviver. A vida é repleta de situações que nos desafiam e nem sempre estamos preparados, mas o segredo está no equilíbrio e é Jesus que nos dá a medida certa. Para isso, irmãos, temos que buscar um relacionamento espiritual com Jesus para que a nossa paz interior seja restaurada. Esse é o cuidado de Deus para com o ser humano. É Deus cuidando da nossa vida. Lembrando que eu e vocês somos a coroa da criação e que não existe nada e nem ninguém mais importante do que o ser humano para Deus, apesar do cuidado que Ele tem pelos demais seres viventes. Que Deus continue nos abençoando. Amém? É isso aí, João. Nós vimos o comentário da Meire, né? E o cuidado que Deus tem tido com a criação, né? Com os pássaros, né? Deus tem cuidado de cada detalhe, né? Até do passarinho no ninho, né? Se você violar e se você matar a mãe, né? Extingue, né? Então, Deus tem cuidado com cada detalhe da criação que ele fez, né? E quanto à relação que ela citou sobre a ansiedade, né? Tem mais um texto aqui que ela falou dos pássaros, né? Que não juntam em celeiros, mas também tem esse que Deus fala assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, né? Que hoje ela existe e amanhã é lançada no forno, né? Ele não vai cuidar da sua criação, do homem, né, que ele criou, que tem ele tem um cuidado especial com cada ser humano, né? Então, nós é que ficamos ansiosos por conta do que vai acontecer, do que iremos fazer, do que iremos comer, do que iremos vestir. Mas Deus cuida de cada detalhe, né? Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida dos animais, Deus cuida das plantas, né? E Deus tem cuidado de cada detalhe. Às vezes nós não vemos, mas Deus tem cuidado dos pequenos detalhes, né? E esses pequenos detalhes é para não faltar nada lá na frente para ele, né? A gente tinha comentado agora há pouco da extinção de alguns animais, né? Isso. Então você vê hoje, talvez até pensando no que Deus criou lá, hoje existe uma lei que chama Lei do Defeso. Então durante a piracema não pode se pescar. Mas pensando em quê? Para que não possa faltar lá na frente os peixes, né? Isso. Então essas regras são interessantes para quê? Para que tenha mantimento, para que a vida se continue, se propague. Tanto é que na questão que nós estamos estudando, existe sim, Deus criou, mas Ele deu uma certa ordem para os animais criados, né? Multiplique, povoem a terra, né? Enche a terra. Como que foi isso? Nós vamos convidar então a Márcia para fazer pra gente a sequência 2. Vamos ouvir ela um pouquinho? Isso, vamos lá.
Dando continuidade ao estudo bíblico, na sequência 2, vamos perceber que no 5º dia de criação, tanto a terra como o céu já estavam completos. Faltava apenas Deus encher a terra com os seres viventes. Assim, a aparição dos primeiros seres viventes sobre a terra se inicia no 5º dia, com a criação das aves, répteis e os peixes. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. O nosso grande Deus queria que a sua terra tivesse muitos peixes e pássaros, tanto em quantidade quanto em diferentes espécies, para que nunca se esgotasse. Um bom exemplo é o bacalhau. Ele pode botar 9 milhões de ovos, ou seja, 9 milhões de pequenos bacalhaus. Isso é só uma amostra desse cenário. Daí, dá para vocês imaginarem os enxames de criaturas, de seres viventes. Porém, Deus fez uma regra para todos eles, que para permanecerem vivos, deveriam ficar todos nas águas que Deus fez. Se eles tentassem viver na terra seca, eles morreriam. Essa era a regra de Deus para os peixes. Se pensarmos que quando Deus criou Adão no 6º dia, Ele o faz formando-o a partir do pó da terra, era de se esperar que a criação dos animais marinhos também o fosse a partir de alguma forma pré-existente de vida, como plantas ou algas. Mas não. Como podemos reparar explicitamente que Deus os criou. O verbo criar, na linguagem hebraica, quer dizer bará, que sempre se refere à criação direta. Ou seja, Deus não precisou de nenhuma forma de matéria-prima existente para criar as espécies marinhas, como no caso de Adão, que foi criado do pó. As espécies marinhas foram criadas sem qualquer forma pré-existente. Deus ordenou que existissem todas as espécies marinhas, imediatamente, e assim ocorreu. Entendemos que a origem dessas criaturas se deu pelo ato de uma ordem. Deus ordenou sua existência, e não um processo evolutivo. Ou seja, nenhuma espécie evoluiu de nenhuma outra espécie ao longo do tempo. Imagina o cenário, irmãos. Os mares e os rios estavam vazios. Em segundos, no estalar de dedos, começaram a ficar cheios de peixes. Desde o menor peixe até baleias, tubarões, muito mais espécies do que temos hoje, já que muitas foram extintas. Tudo sob o comando do Senhor. Ele ordenou que existissem de uma só vez, todos no mesmo dia. Na verdade, todos no mesmo instante. Todos foram criados em enxames enormes para preencherem os mares e rios. Os oceanos ficaram cheios de variedades de criaturas, incluindo desde estrela do mar, águas vivas, enguias elétricas, grandes tubarões brancos, lulas, polvos, mariscos, crustáceos, todos os tipos, além de inúmeros micro-organismos, como camarões e criaturas minúsculas. Existem, inclusive, alguns peixes espantosos que vivem em profundidades onde antes se pensou ser impossível haver vida. Tudo isso foi criado em um instante, quando Deus ordenou. Não existe outra forma de se interpretar o texto sem que se entenda que a criação foi imediata e não evolutiva, embora alguns cientistas defendam a teoria da evolução. Porém, vimos pelo contexto bíblico que não há possibilidade de que essas criaturas tenham evoluído em algum processo ao longo do tempo. Assim, podemos dizer que os primeiros seres viventes no sentido bíblico foram as aves, os peixes e os répteis, que ocorreu no 5º dia de criação. Oi, Márcia, foi muito bom o seu comentário, bem fundamentado, nós gostamos demais, foi muito bom mesmo. E o que nós vimos até então é que os peixes e as aves
dos céus está seguindo a ordem de Deus, né? Crescei, multiplicai e enchei a terra, né? E é o que está acontecendo, né? E está multiplicando tanto que você viu essa história a quantidade de ovos de bacalhau. Bastante. Aí o preço, por que diminui? Não, então... Mas aí a gente vai começar a entender um pouquinho assim, se eu estava pensando, que Deus criou em cadeia, né? Então, desde a criação do sol para proporcionar a vida, da terra, da água, dos mares, né? Então, tem um propósito de ter assim, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, por exemplo, da cadeia alimentar. Eu fui pesquisar um pouquinho por que é assim. Então, a gente vai ver que a cadeia alimentar do mar, ela é feita assim, algum peixe maior vai comendo o peixe menor. Então, tem que ter uma quantidade muito grande, né? E você pode ver que tem equilíbrio, né? A gente não vê aquele monte de peixe no mar, a gente vê aquele monte... Então tudo tem um equilíbrio. O ser humano também tem que ser equilibrado para o quê? Para não evitar que se extinga as coisas que Deus faz, né? E se a gente vê algum peixe em extinção, alguma ave em extinção, é por conta do mau uso do homem, né? Esse desequilíbrio a ação do homem. É a ação do homem que está desequilibrando a natureza do que Deus deixou, né? Bem criado e bem correto. E não um erro de Deus, né? Mas Deus vai inaugurar isso daí, né? Então a gente vai ver quem fala agora? A Elisa Xavier, ela vai falar para nós. Então a Elisa vai trazer um pouquinho dessa necessidade do ser humano de ter cuidado com esse cuidado com a vida também, né? Vamos ver ela então? Isso. A paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui hoje participando do estudo da lição junto com vocês, a convite da classe 3, que me solicitou para fazer um comentário sobre a reflexão 3. Estamos tratando da criação, da obra-prima da criação. Até então, Deus já havia separado terra e mares, criado os luzeiros, enchido a terra de vegetação. Todavia, esse grande espaço carecia de vida que o habitasse, pois é somente a partir do 5º dia que Deus cria a alma vivente, a partir da criação dos animais marinhos, dos répteis e pássaros. Como bem disse o autor da lição, ele inaugura esse grande espetáculo chamado vida, que é o bem mais precioso que existe sobre a terra, é a vida. E é a partir da formação dos animais aquáticos e voadores que surge então essa expressão na Bíblia, alma vivente. De acordo com o ponto de vista bíblico, as plantas não têm vida como os animais a têm. Segundo a biologia, as plantas também são seres vivos, porque elas respiram e elas precisam de oxigênio para sobreviver. Contudo, a Bíblia faz distinção entre plantas e animais, pois foi só a partir do início da criação dos animais que surgiu então essa expressão alma vivente. Isto posto, nós podemos então afirmar que, segundo a Bíblia, os animais se distinguem das plantas por sua força, sua inteligência, ainda que em pequeno grau, por sua capacidade reprodutiva. O autor, na reflexão 3, ele faz um destaque importante acerca do valor da vida e cita então a ordem que foi dada a Noé por ocasião do dilúvio, determinando que Noé recolhesse e mantivesse a salvo pares de cada exemplar de animais criados por Deus, para a preservação da vida desses animais. Reforçando esse entendimento, eu gostaria de destacar ainda, além do texto de Mateus, que já foi citado anteriormente na reflexão 2, o texto que está registrado no capítulo 38 do livro de Jó e todo o capítulo 39 do livro de Jó, aonde Deus, em um diálogo ali travado com Jó, Deus vai citando várias das espécies de animais que ele criou, mencionando o seu cuidado com a vida de cada uma dessas espécies, a forma como ele os criou, as características específicas que ele dotou cada um desses animais. Para alguns ele deu mais inteligência, para outros ele deu mais agilidade, para outros ele deu mais força. Se você tiver oportunidade, depois você lê esse capítulo,
A parte final do capítulo 38 e todo o capítulo 39, Deus fala especificamente acerca da criação dos animais e de como ele dotou cada um de características específicas e de como ele cuida de cada um, como ele cuida da corça, como ele alimenta os seus filhotes, como ele prepara o alimento dos corvos, como ele sustenta os filhotes dos leões, como ele dotou cada animal com mecanismos específicos de defesa para que eles pudessem preservar suas vidas. É fantástico esse texto, porque ele deixa muito claro, muito nítido, como Deus foi assim, cuidadoso, minucioso com cada criação, com cada animal que foi criado, e a importância que tem cada um e como ele zela por cada um, o valor que ele dá para a vida de cada um desses seres que ele criou. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz e ele zela por cada vida, seja ela humana ou animal. Ele não menospreza nenhuma das suas criações. Por isso, eu gosto de dizer e costumo dizer isso, que cada cristão tem que ter uma consciência ecológica desenvolvida. Zelar pelo meio ambiente que ele habita, que ele mora, cuidar da natureza, dos rios, dos mares, preservar tanto quanto possível, né, ter carinho, zelo com os animais, porque tudo isso foi criado por Deus, e Deus zela por tudo isso, e tudo Ele colocou à nossa disposição, é para o nosso deleite. Então nós temos o dever de zelar e de cuidar de cada uma das criações de Deus, porque Ele fez tudo isso para nós. E ele zela, isso é importante para ele, então a gente não deve menosprezar. Então todo cristão tem o dever de ser zeloso com o meio ambiente e de tratar bem a vida que Deus criou, seja essa vida humana, seja essa vida animal. Não devemos desrespeitar nenhuma forma de vida, porque para Deus toda vida importa. Amém? Deus nos abençoe. E aí, você gostou do comentário da Elisa? Muito bom o comentário da Elisa, hein? Muito bom mesmo. Ela trouxe aquele exercício que o pastor falou, né? E essa questão das sementes, né? Que não entraram na arca, por quê? Porque abaixaram-se as águas, né? E as sementes iriam brotar. E também tem a questão dos peixes, não entraram na arca, né? Porque eles tinham condições de sobreviver, porque eles tirariam o oxigênio da água, né? H2O, lembra do Candeia? Ah, sim. Então é por aí. Então, e é uma coisa assim de se observar dentro da natureza, dentro daquilo que Deus deixou, que a Elisa enfatizou sobre os cristãos, né? De preservar a natureza, né? Então, de que forma que nós poderíamos estar fazendo isso? Então, a gente pode lembrar que a gente pode cuidar do lixo, né? O reciclado, né? Para não poluir a natureza, né? Eu separo o meu, tá? Você separa o seu? Ah, tá. Eu também separo o meu aqui. Então, para não estar poluindo tanto a natureza, porque hoje nós estamos aqui, mas outras gerações virão, né? E vai encontrar o que, né? O que nós vamos deixar para eles, né? E a questão esses tempos atrás, já há algum tempinho, eu ouvi uma pessoa dizendo assim, que se você vai sair para caminhar, encha os bolsos de sementes. E por onde você passar, jogue aquela semente. Ela vai brotar, ela vai nascer e ela vai dar frutos e os passarinhos vão se alimentar dela. Então eu achei interessante essa questão. E dentro disso que a Elisa disse, é muito bom a gente imaginar que tudo isso não tem a mão do ser humano, é Deus que criou. Deus criou, foi tudo muito correto, tudo muito certinho, tudo muito bem elaborado. Se ele sonhou com tudo isso, ficou perfeito a criação. Foi um projeto maravilhoso. Eu gostei da lição de hoje, não sei se vocês gostaram dessa lição, mas eu gostei da lição de hoje. Para mim foi muito bom mesmo imaginar
que em cada detalhe tem a mão de Deus, em cada criação tem a mão de Deus, nada é por acaso, né? E a gente pode até observar que como é boa essa criação, né? Como é gostoso desfrutar de tudo isso, né? Imagine as próximas lições que vem, que vai ser os demais animais, o próprio homem, né? E o descanso do sábado, né? Que nós estamos fazendo isso hoje aqui, né? Isso. Célia, você quer concluir pra gente? Pode ser. Eu iniciei lendo, né, um texto e agora eu vou ler João capítulo 1 e o verso de número 3, que diz assim, que a gente pode observar que tudo foi Deus que criou, né? Então, está escrito aqui assim, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, tudo que nós temos ao nosso redor, desde a plantinha que está aqui atrás, desde essa plantinha, tudo foi criado por Deus. Deus criou todos os animais. Então, a nós cabe somente preservar, cuidar, né? Não desprezar nada daquilo que Deus fez, né? Vamos orar, João? Então vamos fazer uma oração agradecendo essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui falando, né, da palavra de Deus, falando do que Deus criou, né, da vida, né, que Deus criou, desse mundo que nós vivemos e que tudo tem a mão de Deus, tudo tem a mão de Deus, né? Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, que mais uma vez nos colocamos diante de Ti para Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deste de estar aqui na Tua presença, de falar da Tua palavra, Pai. E que essa palavra possa alcançar muitos lares, Senhor, e que todos os lares que estiverem assistindo possam receber de Ti uma bênção especial, Senhor, uma cura de uma enfermidade, Senhor, que o Senhor possa resolver os problemas dessas pessoas que estão Te ouvindo, Senhor Jesus, que eles possam confiar em Ti a cada dia e saber que o Senhor é o Deus vivo, é o Deus que cuida de cada detalhe. Quanto mais de nós, ó Pai, se o Senhor cuida da erva, se o Senhor cuida dos pássaros, Senhor, quanto mais, Senhor, o Senhor vai cuidar da sua criação, do homem, Senhor. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade e obrigado mais ainda, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade da ressurreição e da vida eterna, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós Te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Que Deus nos abençoe, ó Pai. Amém. Vamos agradecer, né? Agradecer aos irmãos que participaram com a gente, né? Aqueles que fizeram, escreveram, editaram, né? E todos aqueles que vão assistir, né? Isso foi feito com muito carinho, né? E a gente quer que essa mensagem que Deus deixa na criação, né? Porque tudo que Deus faz é uma mensagem diferente. Atinge a gente e a gente vive assim. Desde já a gente já convida os irmãos para, né? Daqui a pouquinho vai começar o culto e participar, e que todos tenham um bom sábado, né, Célia? Isso, que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém.